Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre o fermento dos fariseus e esse fermento faz a pessoa ficar muito próxima da blasfêmia contra o Espírito Santo. É o entendimento que eu tenho e quero trazer para você, baseado aqui em Lucas, no capítulo 12. E vou começar assim, lendo desde o início. Posto que miríades de pessoas, miríade são 10 mil, então, ou seja, uma quantidade muito grande, algumas dezenas de milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se aglomeraram para ver Jesus, a ponto de uns aos outros se atropelarem. Então Jesus passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Interessante, com 1000 pessoas, você sem microfone e alto-falante não consegue atingir as 1000 pessoas. Elas andam e conversam e se movimentam, a voz não chega até todas elas. Se colocarmos 10 mil pessoas, muito menos. E 20 mil, 30 mil, que provavelmente havia, não tem a mínima possibilidade de as pessoas mais distantes ouvirem. Mas esse texto mostra algo muito interessante, que Jesus não estava propriamente interessado em que todos ouvissem, não daria. Jesus não estava fazendo questão de número de pessoas, pelo contrário, a estratégia de Jesus era essa: quando aglomeravam muitos milhares ou dezenas de milhares de pessoas num lugar, ele saía, ia para outro lugar. Acompanhavam-no, nesse caso, somente os mais interessados. Os discípulos acompanhavam sempre. E Jesus, então, queria que os discípulos ouvissem isso, porque eles registrariam na Bíblia e depois milhões e milhões e milhões passariam a ler sobre isto. Mas naquela ocasião, provavelmente, as miríades, na sua maior parte, não ouviram. Mas Jesus falou para os discípulos. E esse texto nos diz que ele passou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Dizer o quê? Aquela multidão em volta, Jesus falou para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Naquela época, os fariseus eram um partido político-religioso muito conhecido, coerente e com posições muito bem definidas. Hoje o termo fariseu designa todo religioso por tradição que tem essas mesmas características, é um fundamentalista. Ele não é guiado pelo amor, ele não tem interesse em agradar o outro, mas ele tem interesse em dominar e controlar a religião, controlando a consciência dos outros. O fariseu é um legalista, é um moralista, é uma pessoa que não tem bom exemplo, ele se acha o melhor de todos, mas aos olhos de Deus ele não tem amor, não tem condescendência com o outro, mas vive propalando a sua virtude. Os fariseus são aqueles que exaltam a si próprios. Hoje, a gente poderia dizer que são aqueles religiosos que fazem propaganda da sua igreja, que a sua doutrina é melhor, que eles são mais isso, mais aquilo, são maravilhosos, aqueles que fazem divulgação de si mesmos. E os pregadores que pregam muito em torno do seu eu, porque eu penso, eu acho, porque eu, e assim, eu. Fariseus, hipocrisia, dão uma aparência de algo que eles não vivem. Então Jesus disse: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nada há oculto que não venha a ser conhecido. Então não adianta falar
com off, o microfone em off. Eu não gosto desse negócio de microfone em off, para mim ele está sempre ligado. E o que eu falo pode ser dito e repetido, eu não quero esconder nada. Falar em conchavos, escondido, contando segredinho para um, passando fofoca para outra, isso não é atitude boa, porque de alguma forma isto vai ser conhecido. O que você fala escondido aqui vai ser conhecido. Jesus disse: tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Ou seja, o que você disse escondido no pé do ouvido do outro vai ser contado lá de cima do terraço. Digo-vos, pois, amigos meus, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Por exemplo, os bandidos. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, ainda tem poder de lançar a alma no inferno. Sim, a esse deveis temer. Quem é esse? É Deus. Você deve ter medo de Deus e não do bandido. Hoje, crentes brincam com Deus, não tem medo de Deus, de irem para o inferno, e tem medo do bandido, que pode tirar a vida, ou do vírus, da pandemia. Tem medo de morrer, mas não tem medo de ir para o inferno. Crentes estão brincando. Esse ambiente de fermentação religiosa hoje é muito conhecido no meio evangélico. O meio evangélico tem aos montes gente que é rato de igreja, ou seja, não sai lá do templo. Essa expressão é antiga, rato de igreja. O rato de igreja está sempre na igreja, mas ele não é convertido. É uma pessoa que está lá sempre, mesmo porque ela faz daquilo um hábito, o métier dela, onde ela está sempre, o ambiente dela é ali na igreja, não para adorar a Deus, não para orar, não para amar os irmãos. Está ali para fofocar, para conversar, falar mal dos outros, fazer conchavo aqui, fofoquinha acolá. Ela está ali não para Deus, mas está ali no templo. Então, o Senhor nos alerta: tenha medo de Deus, porque se você brincar com as coisas da religião, não levando a sério, você pode ser lançado no inferno por causa dos seus pecados e aqui na terra ainda pode ter a vida ceifada. E Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses, ou seja, a moedinha. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Deus conhece todos os pardais. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Cada cabelo da nossa cabeça está contado. Deus sabe. Tem gente que está perdendo o cabelo. Será que está só quebrando, cortando por cima ou está sendo arrancado na raiz? Deus sabe de tudo isto. E então ele diz: em consequência disso, vocês têm que ter medo de Deus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Interessante. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Vamos ficar por aqui, e refletir sobre isto. Esse é um assunto recorrente. Muitos crentes voltam a ele, se apavoram com ele. Qual é o pecado que não tem perdão? Será que eu já estou pecando pecado que não tem perdão? Meu irmão, você não devia pecar pecado nenhum. Todo pecado leva à morte.
por mais simples que seja, não há pecados evangélicos. Há pessoas que estão pensando que pecadinho, Deus quebra galho. Só o pecado cabeludo, aquela prostituta, daquele bandido, aquele pecado cabeludo é que não tem perdão. Mas o pecadinho evangélico, a mentirinha, uma vaidade aqui, uma carnalidade ali, uma fofoquinha aqui, isso passa despercebido. Essa é a ideia evangélica, que há pecados que são tolerados pelo Senhor, mas há pecados que são cabeludos e isso é horrendo. São pecados que não têm perdão. Não é bem assim. Jesus disse: vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus, a religiosidade vazia, sem medo de Deus, brincando com as coisas da religião, e você acaba correndo o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Há passagens na Bíblia que ampliam um pouco o ambiente, o contexto em que isto aconteceu. E nós entendemos que este pecado que não tem perdão contra o Espírito Santo foi praticado pelos fariseus quando atribuíram a Satanás as obras que Jesus fazia. Eles estavam com raiva de Jesus por inveja, porque Jesus carreava multidões atrás dele e os fariseus não conseguiam fazer tanto sucesso. Então, eles desfaziam de Jesus. Hoje, eu acredito que haja pessoas que estejam bem próximas de cometer esse pecado quando estão disputando cargos na igreja, estão brigando com outras denominações, difamando, falando mal para puxar a brasa para sua sardinha. Pessoas que atribuem a Satanás uma obra de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo está no nosso meio, ele atua em todos os lugares. Deus está em todos os lugares e o Espírito Santo está querendo entrar em vidas. Para isso o Evangelho precisa ser anunciado e o Espírito Santo vai onde a palavra de Deus vai, e a pessoa que recebe a palavra pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando em toda parte através daqueles que levam a palavra, e a própria palavra leva vida, o Espírito Santo vai junto. Mas se é de outra igreja e você desfaz daquilo por causa do seu interesse, porque aquela outra igreja não é a sua, e eles vão levar pessoas para lá, e você vai ficar aqui esvaziado de pessoas, então você fala mal, atribuindo a Satanás o que está acontecendo lá. Eu tenho visto isso acontecer. Obreiros que desfazem do que Deus está fazendo em outro lugar, tão somente por inveja. Isso é fermento de fariseu, o interesse, a soberba, a vaidade, o proveito, o lucro que eles tiram da religião. Para mim, esse tipo de crente rançoso, fariseu, está muito perto de cometer esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Para alguns estudiosos, isso não poderia mais ser cometido, esse pecado, porque Jesus não está aqui atribuir a Satanás alguma obra que Jesus fez. Então, Jesus não estando aqui, segundo eles, isso não seria possível. Mas se Jesus deixou alerta para nós, escrito, registrado na Bíblia, eu creio que ainda é possível se cometer este pecado. Fato é que há muitas pessoas que têm se afastado do Evangelho, têm caído, que não têm se levantado mais. Se elas vão se levantar ou não, tomara Deus que elas tenham ainda arrependimento, mas pode ser que não haja mais arrependimento. Não haverá perdão nem neste mundo, nem no mundo por vir para essas pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo. Este não é um pecado que uma pessoa
pequena comete, que uma pessoa crente nova comete. Não é o pecado que se comete por fraqueza moral. Isso é um pecado de líderes religiosos. É um pecado daqueles que não têm respeito a Deus, não têm temor a Deus. Eu ouvi dizer que foi fato, verdadeiro, mas eu não vi. Eu ouvi dizer que em determinado lugar alguém zombando de Deus, conversando com outro, disse: olha, eu faço assim, o dinheiro que entra aqui, eu jogo para o alto e digo: Senhor, o que o Senhor quiser, o Senhor pegue, o que cair aqui é meu. A pessoa zombando de Deus. Senhor, pegue o dinheiro, jogo para o alto. Se o Senhor quiser, o Senhor pega o dinheiro que o Senhor quiser, lá para cima, e o que cair é meu. Se isso é verdade, e foi contado como verdade, é uma zombaria com Deus. Eu creio que isso está muito perto de ser este pecado que não tem perdão. A pessoa zombando de Deus, fazendo piadinha com o Senhor. Esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, para mim, não é possível ser cometido por um crente fraco, por um crente novo, por uma pessoa que está começando agora, por uma pessoa de fraqueza moral. Não, isso é um pecado de líderes muito espertalhões que já se utilizam da igreja para o seu benefício próprio, a tesouraria da igreja ao seu bolso, pessoas que na malícia usam o nome de Deus em vão, profetizam que Deus não mandou profetizar, mas eles profetizam porque é para interesse deles. Eles desfazem do que Deus está fazendo nos outros lugares em benefício próprio. Eu ouvia de um pregador na rádio que desfazia: aquilo é obra do diabo, aquilo lá e tal, as outras igrejas. A nossa que é a certa. Isso eu ouvi muitas vezes, coisas parecidas. Eu creio que esse tipo de gente, fariseu, que lucra com a religião, que tem interesses na religião, perde o temor a Deus e faz a religião por interesses, essa pessoa está muito perto de cometer o pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia que não tem perdão, de atribuir a Satanás, a Belzebu, aquilo que Deus está fazendo pelo Espírito Santo, só que não é no seu meio. Então eles, como fariseus, interesseiros, se aquela operação de Deus não vai render dinheiro para eles, então eles desfazem, atribuem até a Satanás. Eu creio que este é um pecado bem próximo de ser qualificado pelo Senhor como blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nunca um pecado que um crente comum, um crente fraco vai cometer. Portanto, fuja dos fariseus. Quando você detectar líderes com interesses, querendo tirar dinheiro, se aproveitando, se enriquecendo com o evangelho, eles perdendo o temor a Deus, fazendo a religião virar toda em proveito financeiro para eles, tome cuidado com esses fariseus. Esse fermento é realmente perigoso. Aprenda com o que Jesus alertou.